e vou agora, não me alongando mais, passar a palavra, agradecer o professor Arnaldo Rizzardo, que vai abrir a palestra de forma online para a gente, tá? Ele está em Porto Alegre, aceitou o nosso convite, o professor Rizzardo, que também é um grande ícone do nosso direito condominial, professor, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vai falar sobre conflito de normas, convenção e legislação. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite, por mesmo estando aí distante, o senhor está bem próximo aqui dos nossos advogados e sinta-se acolhido também, o senhor está com a palavra. Quero, de início, agradecer o convite recebido do Dr. Fábio Paranada para participar desse evento com tantas pessoas ícones do direito condominial e que tenho assim a honra de compartilhar esse congresso. Fico honrado assim pelo convite e lastimo estar presente fisicamente. Que eu não podia mesmo me sair da minha residência em virtude de uma doença grave da minha esposa, tanto que essa noite ela 2 vezes caiu, né? Então tive que socorrê-la, quer dizer, era impossível mesmo eu me deslocar da minha residência. Mas, já por gentileza do Dr. Fábio, assim mesmo permitiu que eu participasse via online. Então, eu fico agradecido pelo convite, honrado, e também no sentido de mais trazer à tona algumas questões, tá? Sem a pretensão de doutrinar ou de ensinar, né? Mas, assim, refletirmos alguns aspectos da convenção frente à lei e outros aspectos correlatos. É importante, sim, nós, como foi dito pelo presidente que abriu a sessão, né? É necessário o estudo do condomínio, é necessário bem apreender, porque constitui um campo de muitos atritos e, às vezes, como foi dito, um pequeno atrito pode ficar uma gigantesca confusão condominial entre os condôminos. Então, acredito que os problemas se resolvem pelo conhecimento também. Quanto mais nós conhecemos uma questão, uma matéria, mais temos condições de resolver um conflito, uma situação. E o meu tema é a convenção frente à lei, né? Mas também abrangendo alguns aspectos bem controvertidos, né? Como abordarei numa segunda fase dessa minha participação. Nós sabemos que a convenção constitui a lei interna do condomínio, né? Que é adotada para reger relações de convivência dos condôminos, no uso de áreas exclusivas e comuns e na conduta individual dos moradores com a discriminação dos direitos e das obrigações a que todos ficam sujeitos. Existe uma certa discussão se a convenção é ato normativo ou contratual. Eu diria que envolve os dois pontos. É, sim, ato normativo, mas também contratual. E no tocante ao ato normativo, defendido pelo
emérito, Dr. Pedro Elias Avad, a convenção do condomínio é um contrato típico de cunho normativo, realizado entre proprietários, promitentes, compradores, concessionários e promitentes cessionários, dos direitos relativos às unidades autônomas em edifícios a serem construídos. Eu acho correta a posição, a definição, ao considerar um contrato típico, mas de cunho normativo, né? Porque, ao mesmo tempo em que os condôminos assumem obrigações, como, exemplificando, pagamento de taxas condominiais, pois conduta também envolve uma norma a respeito das condutas a serem obedecidas pelos condôminos. E não só pelos condôminos, mas até por terceiros que, eventualmente, ingressam no condomínio. Então, trata-se de uma convenção, né, que vincula os condôminos e o que se dá pelo cumprimento dos deveres e compromissos econômicos. Então, ao mesmo tempo em que se trata de uma convenção, né, de um ato normativo, também exige cumprimento de deveres, né, de caráter econômicos, por exemplo, como pagamento, e também de condutas dentro nas áreas internas do condomínio. Mas, um outro ponto, então, de grande importância, nós sabemos que o condomínio, que a convenção deve compor vários elementos, vários requisitos, previstos no artigo 1332 do Código Civil, né? Que encerra, tá? Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento registrado no cartório de registro de imóvel, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial, e vem discriminados os itens que compõem a convenção, exemplificando mais, né, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. Mais um outro elemento, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. E assim vem outros elementos internos que, no meu ponto de vista, são complementados pelo artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 4.521. Por quê? Porque essa lei, né, ela não... a lei condominial, né, e de incorporação imobiliária, ela subjetivamente regula ainda institutos talvez não suficientemente disciplinados pelo Código Civil. E, dentro do que dispõe o artigo 9º, parágrafo 3º dessa lei, né, tem mais elementos que devem compor a convenção, exemplificando o destino das diferentes partes, o modo de usar das coisas e serviços comuns, os encargos, forma e proteção das contribuições dos condôminos, e assim por diante, né? Várias obrigações que vão compor mais ou menos assim, o regimento interno, né? Mas não nada obsta que componham a convenção, que venha discriminada na convenção. É comum a introdução de regras também a respeito da punição dos maus vizinhos, da responsabilidade pelas tubulações de água,
os meios de prevenção ou contenção de inadimplências, da regulação do uso das diferentes partes comuns, dos procedimentos para a realização das obras ou mudança do condomínio, enfim, várias assim as disposições que devem ser inseridas, né, no documento esse, né, nessa lei interna do condomínio. A aprovação da convenção, como nós sabemos, é de 2/3 das frações ideais. Isso é uma distinção, né, em relação a outros atos modificativos da convenção. Então, tá? Pelo artigo 1323, nós sabemos que a convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais. E torna-se desde logo obrigatório para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse e detenção. Bom, mas quando se constitui o condomínio primeiro acompanha os atos constitutivos, tá? Uma minuta, né? A minuta que cada condômino que adquire uma unidade vai receber. E essa minuta vigora até a realização da Assembleia Geral, né, do que vai aprovar a convenção. Então, deve ser obrigatoriamente, né, entregue uma minuta da convenção e depois submetê-la à aprovação. Enquanto não submetida à aprovação, ela é imperativa, ela obriga, né, a todos os condôminos, né, mesmo que não tenham algum deles recebido a minuta ou tenha ingressado posteriormente no condomínio. Mas essa minuta que é entregue não dispensa posteriormente, né, a realização da Assembleia de Aprovação. Então, o artigo 1350, parágrafo 1º, ele prevê, tá, a Assembleia Anual, tá, de Assembleia Geral Ordinária de cada ano. Por isso, tem que ser aprovada a convenção, né, para que seja imposta a todos os condôminos, mas de forma obrigatória, mas não impedindo, tá, que a minuta entregue não tenha força obrigatória. O que decorre, como ponto de vista, da interpretação do artigo 9º da Lei 4.591, né, que subjetivamente regula. Mais um aspecto de grande relevância diz respeito à diferença, tá, quanto à aprovação da convenção e quanto à sua alteração. É importante que tenha em conta, né, que a aprovação da convenção é necessário 2/3 dos condôminos, aliás, das unidades autônomas, né? Agora, a alteração da convenção é necessária a aprovação por 2/3 dos condôminos, que há uma diferença, né? Então, conforme o artigo 1351 da Lei do Código Civil, né, alterado pela Lei
14.405 de 2022. Então, é necessário para a alteração da convenção e mesmo para as mudanças de finalidade. Mesmo para a mudança de finalidade, é necessário dois terços dos condôminos. Não mais necessário a alteração, tá? A mudança da destinação, não mais é necessária a unanimidade, como previa antes a lei, o artigo 1351, anteriormente a mudança da lei 14.405. Então, essa inovação vinda no ano passado, né, mudou a quantidade, assim, a forma de aprovação, mesmo que haja a mudança de destinação do edifício ou da unidade imobiliária, né? Não mais se faz necessária a presença da unanimidade dos condôminos, mas, tanto para a alteração como para a mudança, são necessários 2/3 dos condôminos, né? E não 2/3 das unidades, diferente do local, né? Também temos vários dispositivos no tocante à convenção, introduzido a constante da lei do artigo 1352, tá? 1353, todos eles alterados pela lei 14.309, tá? De 2022. O 1352 também quanto à convenção, quanto ao quórum, né? Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria dos votos dos condôminos presentes, que representam pelo menos metade das frações. Então, isso é importante ter em conta, que na primeira convocação, nas deliberações da Assembleia, deve estar presente metade dos condôminos, os que estão presentes, deve haver a presença dos condôminos que representem pelo menos metade das frações ideais. O parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da convenção. Então, você dá abertura à convenção para estabelecer um outro quórum, outra forma de contagem dos votos, né, nas assembleias. Nas Assembleias Gerais dos condôminos. E o artigo 1353 fala na segunda convocação, que aí sim facilita bastante a aprovação. No caso, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos presentes, a menos que haja, para aquela situação, a exigência de um quórum especial, né? Mas, havendo na convenção, então, a segunda convocação, qualquer número que está presente, a maioria que decidir pela aprovação, é o quanto basta. E o parágrafo 1º do artigo 1353, pois é o parágrafo 5, vários itens do parágrafo 1º, e o parágrafo 2º e 3º, todos alterados pela Lei 14.319, de 22, que é a chamada Assembleia Geral Permanente, né? Quando decidir quando está prevista a convenção. Na convenção, quando a deliberação exigir um quórum especial previsto em lei ou em convenção, e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes,
autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, desde que cumulativamente seja indicada a data e a hora da sessão de julgamento em seguimento, que não poderá ultrapassar 60 dias, e identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Depois fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes, na forma prevista em convenção. Terceiro lugar, seja lavrada ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até então apresentados relativos à ordem do dia, né, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. Em quarto lugar, seja dada continuidade às deliberações do dia e hora designados, seja a ata correspondente lavrada em seguimento a que estava parcialmente redigida, com a consolidação de todas as deliberações. Depois, os parágrafos seguintes falam quanto aos votos, né, da primeira sessão, que devem ser registrados, tá? Sem que seja necessária a presença dele nos segmentos posteriores que houver, né? E a sessão permanente será prorrogada tantas vezes quanto é necessária, desde que a Assembleia seja concluída no prazo de 90 dias. Então, é o que se chama de Assembleia Permanente, Assembleia Geral Permanente. Mais alguns aspectos vou comentar a respeito disso, a respeito do condomínio e da convenção. Um outro aspecto, quanto aos conjuntos habitacionais compostos de vários prédios, né, vários edifícios, se pode haver ou não condomínios, vários síndicos ou não. Também é um ponto, né, que desperta atenção e tem gerado certas discussões, né? No caso, o parágrafo 2º do artigo 1348, ele estabelece a nomeação do síndico, né? O síndico e a delegação de poderes do síndico para outros colaboradores. E no texto do parágrafo 2º é o seguinte: o síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Então, em face desse dispositivo e da inexistência de regra que possibilita a nomeação de mais de um síndico, entendemos que não cabe, mesmo que sejam vários prédios, como os conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, né? E outros de caráter popular, em que prédios são erguidos um ao lado do outro. Então, não importa em concluir que cada prédio tenha, assim, mais um síndico próprio e que haja como que um síndico geral. Não há essa previsão. E a convenção, ela estabelece mais regras de organização interna, né? Nesse sentido. Não se diz, assim, a ilegalidade assim, de
constituir mais um síndico para cada prédio. Não que haja uma ilegalidade, né? Desde que a convenção permita. Mas, pelo direito de modo geral, o mais coerente e normal é a nomeação de um síndico, até porque poderia decorrer da nomeação de mais um síndico de conflito de autoridade, de mando, né, de destinação. Então, a posição é que não é ilegal, mas o mais comum é a nomeação de um síndico e ele agir conforme permite, referir mais coerentemente o artigo 1348, parágrafo 2º do Código Civil. Um outro ponto que também faz parte da convenção, do estudo da convenção, é a conduta antissocial do condômino. Se ele pode ou não ser afastado, retirado do condomínio. Essa é uma questão bastante discutida. E nós, em princípio, sim, não localizamos precedentes a respeito da matéria, assim, do STJ, mas os tribunais estaduais têm vários precedentes que permitem a retirada do sócio, né? Do condômino. É que a conduta antissocial, ela se revela de várias maneiras. Mais comuns, por exemplo, a desobediência às regras do regimento interno, as perturbações do sossego, a algazarra, a colocação de lixo e resíduos em locais inapropriados, o desleixo no fechamento de portões de entrada do condomínio, a ocupação de espaços comuns com veículos ou objetos pessoais, a permissão de ingresso de pessoas duvidosas, o exercício de atividades profissionais em prédio de uso exclusivamente residencial. E assim tem várias situações que tornam impossível a convivência de um condômino que, por exemplo, deixa todos os dias, várias vezes por semana, o carro em local que impede o trânsito, o tráfego de outros veículos, né? Aquele que despeja diariamente o lixo fora dos locais apropriados, né? E mesmo aquele que anda armado, permite a entrada de traficante, de drogado no prédio, e que faz do seu estabelecimento digamos assim, um local de encontros, né? De prostituição, e que aqueles que constantemente, tá, recebem pessoas, exercem profissão. Então, nessas situações, a jurisprudência ela tem assim autorizado a retirada forçada do condômino, até porque nós temos o artigo 532, aliás, 536, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que na ação de obrigação de fazer ou não fazer, né, ele autoriza, inclusive, a remoção de pessoas, né? Esse parágrafo 1º do artigo 536, que envolve a obrigação de fazer ou não fazer, inclusive o afastamento é viável, em situação de perigo, de perturbação continuada, tá? Né? O que, de certa forma, é uma aplicação desse dispositivo, tá? E o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, numa decisão entendeu o seguinte: condomínio de ilícito, situação criada por morador, sargento da Polícia Militar, que cumprimento das normas regulamentares, renova condutas antissociais, apesar da multa aplicada e que não é paga, construindo, com isso,
clima de instabilidade ao grupo e uma insegurança grave, devido ao seu gênio violento e ao fato de andar armado no ambiente, e assim etc., né? E também, tá, invoca o artigo parágrafo 5º do artigo 461 do CPC anterior, né? Cuja norma agora se encontra no artigo 536, parágrafo 1º. Também do Estado do Paraná, várias ocasiões, né, decidiu na possibilidade. A própria doutrina, por exemplo, também já se inclinou em admitir essa possibilidade, como J. Nascimento Franco, né? E em vários outros tribunais têm decisões admitindo a retirada, porque, do contrário, é impossível a convivência, né? Tá. Mais alguns pontos que eu quero referir, né? Quanto às responsabilidades, embora não seja propriamente tratando da convenção, mas é importante que são questões de grande importância e que podem também estar contidas na convenção. Por exemplo, o artigo 1345. Nós temos uma regra quanto à responsabilidade pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, né? Que é um débito propter rem, ou seja, acompanha o prédio, aliás, a unidade, seja para quem for. Por conseguinte, a venda de uma unidade, tá, a um terceiro, dependente de pagamento a despesas condominiais e outros encargos, essas obrigações pendentes seguem a unidade, assumindo as obrigações o novo proprietário, que não se exime de encargos passados, né? A obrigação segue a coisa e não o sujeito. Nós temos esse aspecto, né? Na falta de cumprimento da obrigação, também de obrigações do condomínio. Quantas e quantas vezes o condomínio não cumpre as suas obrigações? Não paga terceiros, manda fazer serviços, mas não ressarce a prestação do serviço realizado ou a aquisição de bens necessários ao condomínio, ou as reformas que contrata. Aí, quem vai responder se o seu condomínio não satisfaz? Tem-se entendido que a própria renda do condomínio pode ser penhorada, mas, existindo dívidas, obrigações do condomínio, e como o condomínio existe uma comum responsabilidade, né? Há uma solidariedade. Inclusive, se admite que qualquer unidade pode responder pela obrigação do condomínio não satisfeita. Na falta de cumprimento das obrigações, a própria renda ou a receita condominial e até a unidade do condômino respondem, né? Mesmo assim, conforme um resto do Superior Tribunal de Justiça, né? Condomínio condenado, penhora de bens de condôminos, possibilidade. O condomínio, em face da obrigação propter rem, pode ter sua unidade
né, aliás, o condômino, desculpe, pode ter a sua unidade penhorada para satisfazer a obrigação, execução movida contra o condomínio. Os condôminos suportam na propriedade horizontal e na proporção da respectiva quota-parte as consequências decorrentes da obrigação do condomínio inadimplente. O que eu quero esclarecer mais é que se uma obrigação de um terceiro, né, não é satisfeita, não significa que o credor ingresse com uma cobrança exigindo apenas proporcionalmente à cota do condômino, não. Ele pode ingressar para a exigibilidade de todo o crédito. Posteriormente, então, o condômino que teve o seu bem confiscado, que foi obrigado a pagar. Então, esse condômino pode exigir dos demais condôminos o ressarcimento proporcionalmente com a unidade de cada condômino, né? Mais um item, apenas citando, ressalvando, né, que na convenção é permitido que conste a isenção de responder pela despesas se a unidade do condômino não utiliza tal serviço ou tal bem do condomínio, né? Por exemplo, as despesas de elevador, se um condômino possui uma loja na parte térrea do prédio, então seria, de certa forma, não coerente exigir dele a participação nas despesas exigidas pela conservação do elevador. Também, nesse sentido, nós temos a jurisprudência, né, se manifestando. A loja térrea, como unidade autônoma e independente, só participa do custeio de despesas referentes ao terreno, telhado, calçada e paredes externas e outras coisas de áreas que, por sua natureza e destinação, pertencem e aproveitam a todos os condôminos. Entrada independente, descabimento da inclusão da unidade no rateio comum de despesas. Isso também já está bastante consolidado, né, na doutrina e na jurisprudência. Apenas mais dois aspectos ressaltando, né? Em primeiro lugar, quanto à impenhorabilidade do box ou garagem, ingressam ou não, né, aliás, existe ou não impenhorabilidade do box ou garagem se constituídos como unidades autônomas, com devido registro imobiliário. São impenhoráveis no caso de impenhorabilidade de bem de família, né? O apartamento, a unidade pode ser impenhorável em razão do bem de família, que protege, assim, a habitação. Temos a súmula 449 do STJ, ainda de 2010, firmando que a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro do imóvel não constitui bem de família para efeito de penhora. É que não existe uma vinculação necessária com a unidade de apartamento, né, por quanto permitida a venda ou permuta ou a cessão, né, a cessão para outro, não se encontrando, assim,
sob o domínio da comunhão geral, e sim identificando-se como unidade autônoma. Então, teria sido admitido, assim, a penhora, né, da unidade autônoma, admitida. No caso de com mais razão se permite se a unidade não é residencial e não está protegida pela lei da impenhorabilidade. Quanto às taxas condominiais, é um ponto realmente importante, né? E se o imóvel se encontra hipotecado e se o devedor, o proprietário, ele não solve as obrigações, né, de despesas do condomínio, a hipoteca afasta ou não essas despesas, ou seja, cobre ou não essa despesa ou não paga. Nós temos um entendimento, tá, de que as despesas de condomínio acompanham o imóvel, onde seja com quem for nas transferências e mesmo na execução, imóvel hipotecário ou com alienação fiduciária, né? Mesmo nessas eventualidades, as despesas não, as despesas têm preferencialidade em sua solução. Então, né? Nesse sentido, o inciso 3º e inciso 5º do artigo 3º da Lei 8.009 não compreende as despesas ordinárias de condomínio, tá? No entanto, quanto à aplicação do artigo 3º, inciso 4º da Lei 8.009 de 1990, entende-se que a interpretação extensiva dada no sentido de a hipoteca ou a aliança fiduciária envolver essa interpretação, né, é contra o Instituto do Condomínio, cujas obrigações são propter rem, né? Propter rem. Em uma aresta foi dito o seguinte: o bem residencial da família é penhorável para atender as despesas comuns de condomínio que gozam de prevalência sobre interesses individuais do condomínio, mesmo no caso de alienação fiduciária ou de penhor e de hipoteca, né? Então, nesses casos, as despesas do condomínio têm uma preferência. Eu diria mais o seguinte: mesmo que um imóvel, digamos, seja arrolado em falência ou em recuperação judicial, né, e mesmo extrajudicial, não entram as despesas, aliás, ressalvam-se da composição dos bens arrecadados o correspondente ou necessário para cobrir as despesas do condomínio. Então, não tem, assim, nenhuma garantia, né, hipotecária, imobiliária ou outra que vá afastar a exigibilidade dessas despesas que acompanham a unidade, né? Então, mesmo que seja em falência, o correspondente ao valor das despesas condominiais, pode-se dizer que é um crédito extraconcursal, que não entra na falência nem na concordata, nem na recuperação judicial. Mais ou menos era isso que eu tinha a expor, mais uma vez manifestando assim a honra em participar desse evento e também revelando a importância do estudo
do enriquecimento que decorrerá desse evento. Muito obrigado. Agradecer ao professor pelas explanações, estimar melhoras para sua esposa e almejar que o ano que vem o senhor esteja aqui presente conosco. Cometi uma falha muito grave, não agradeci os patrocinadores que viabilizam o evento, então aproveito para agradecer os patrocinadores que estão aqui espalhados no evento, então não deixem de prestigiá-los. Tivemos os nomes: Legal Control, Hana. Um segundo. Alguém me ajuda? Legal Ética. Ótimo, obrigado. Você não falou que estava na cola. Então vamos lá. Viva Leilões, Hana, Legal Control, Legal Ética, Multiplique Leilões e o apoio da Anacom. Então não deixem de prestigiar os nossos patrocinadores que viabilizam o evento. Agradecer também a presidente da comissão aqui presente, a doutora Cássia Farias, da Comissão de Direito Condominial de São Bernardo, demais amigos que eu ainda não cumprimentei, síndicos, em nome do seu Dilson. Cadê o seu Dilson? Andresa, também aqui presente. Amanda Lobão, advogada. Silvana, também presente. Todos os outros. O Luiz Rocha e o doutor Otávio Nucci, que é ex-presidente da comissão, percursor dessa comissão. Chamá-lo para compor a mesa conosco, por favor.